Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Seja muito bem-vindo ao De Cá Pra Lá. Meu nome é Camila Pires e hoje eu vou falar sobre um assunto muito importante, que é a carta convite. Mas antes de começar esse vídeo super importante, se você ainda não é inscrito aqui no canal, já se inscreve, já clica aqui no sininho de notificação para toda vez que eu postar um vídeo novo, o YouTube te avisar que eu postei vídeo novo, você não vai perder nada aqui do canal, tá bom? E outro detalhe super importante, se você não me segue no Instagram ainda, corre lá pra me seguir. Meu Instagram é deca.pralá. Ou você pode colocar Camila Pires, mas se colocar o arroba vai ficar mais fácil. Me acha lá no Instagram porque eu tô postando todos os dias conteúdo sobre maternidade, sobre vida na Inglaterra. Tenho muito conteúdo que eu já postei pra te ajudar nessa jornada se você vem pra Inglaterra. Mas antes de falar sobre a carta convite, eu quero te explicar o que é essa carta e para que ela serve. A carta convite não é um documento obrigatório para entrar na Europa ou, enfim, aqui no Reino Unido, mas se você tem um parente, um amigo, uma pessoa que você vai se hospedar na casa, é essencial e vai te ajudar muito se você tiver esse documento. Como o nome já diz, a carta convite é um documento em que a pessoa assume a responsabilidade de te hospedar na casa dela. Vou dar um exemplo muito básico. Eu faço uma carta convite pro meu pai que vem do Brasil. Por que isso é muito importante? O primeiro fato é que meu pai não fala nada de inglês. Então, para ele passar na imigração, ele precisaria pedir um tradutor. Segundo fato que é muito importante, vindo com visto de turista. Se você tem um visto de trabalho, outro tipo de visto, não faz sentido você ter uma carta convite. Especialmente para vistos de turista, que essa carta convite é super importante e vai praticamente garantir que 80, 90% que você entre no Reino Unido e que não tenha o risco de ficar na imigração, de ter que voltar para o Brasil. Agora vamos direto para o que interessa. Quem pode fazer essa carta convite? Qualquer pessoa que esteja aqui no Reino Unido pode fazer a carta? Não. Tem que ser especificamente cidadãos ou pessoas que são residentes legais no país. Ou seja, se eu tô aqui com visto de turista, eu não posso de jeito nenhum fazer uma carta convite para outro turista. Então sempre é ou cidadão ou um residente legal no país. Um exemplo, uma pessoa que tem um visto de trabalho aqui é um residente legal. Um exemplo de cidadão, o Lee é um cidadão, nasceu aqui, ele pode fazer a carta convite. Eu, como residente do país também, posso fazer a carta convite pro meu pai. Eu sempre vou falar de exemplo, a carta convite pro meu pai foi a que eu fiz e eu tenho propriedade para falar sobre ela. E que ele passou na imigração da forma mais fácil possível. Ela precisa ser escrita na língua do país. Parece um pouco óbvio, né? Mas como esse vídeo é um vídeo super completo a respeito da carta convite, eu quero deixar isso muito claro. Se você vai para a Espanha, a carta tem que ser feita em espanhol. Se você vem para o Reino Unido, tem que ser feita em inglês. Isso é muito importante lembrar também que cada pessoa que vai fazer a carta convite não tenha o inglês como a língua nativa. Um exemplo. Minha língua nativa é português, eu vou fazer a carta convite. É muito importante, se você não tá seguro do seu nível de inglês, pedir outra pessoa, alguém que tenha um inglês mais avançado, para poder checar se aquela carta é entendível, se ela consegue ser compreendida por alguém que tem um inglês nativo. Óbvio que você não precisa escrever um inglês 100% perfeito, um inglês rebuscado, nada disso. Você só precisa colocar na carta de uma forma que o agente consiga entender. Eu falo isso porque, às vezes, se você escreve com um inglês que a pessoa não consegue entender direito, com muitos tempos verbais errados, com muitas informações erradas, isso vai atrapalhar ele entender o que você tá falando e acaba que vai demorar mais o processo da pessoa que passar na imigração e pode atrapalhar isso também. Então, se atente também em como você vai escrever essa carta convite, tá bom? Que não pode faltar de jeito nenhum nessa carta convite. Como toda carta normal, você vai colocar data, você vai colocar o endereço, o formato mesmo de uma carta que você faria normalmente. Lá no título, você vai se referir à pessoa de uma forma respeitosa e geralmente você pode colocar to whom
You e My Concern. Fiz um modelo de carta para vocês, um modelo básico, mas tô dando só um exemplo mesmo do que você vai colocar nessa carta. Então, o primeiro passo é se referir à pessoa de uma forma respeitosa, no caso, o agente da imigração, e depois você já vai começar com as informações. Como eu fiz um roteiro, eu anotei tudo que você precisa, já que é muita coisa. Quando você for colocar lá no início da carta, você vai colocar os seus dados completos. Seu nome, a sua data de nascimento, a sua nacionalidade, o endereço que você mora e o número de documento. Um número de documento como um passaporte ou a sua carteirinha de residência, no meu caso, né? Ou no caso do Lee, ele pode colocar também o documento dele de direção, a carteirinha de direção mesmo, o número. Eu também tenho a carteirinha de direção, também posso colocar esse número de documento. Outro detalhe muito importante é que você precisa colocar o telefone. Eu sempre gosto de colocar duas opções de número. Caso você não atenda, a outra pessoa vai atender. Então eu sempre coloco o meu telefone e também coloco o número do Lee, porque caso por algum motivo eu não ver meu telefone tocar, eles vão ligar pro outro telefone. Mas, obviamente, né, vão aqui usar o censo. No dia que a pessoa tá vindo, você tem que ficar mais atento com o seu celular, porque a chance do agente de imigração te ligar é muito, muito grande para poder confirmar os dados, confirmar o que você escreveu naquela carta mesmo, tá bom? Então, depois de colocar os seus dados, você vai colocar os dados do seu hóspede, da pessoa que vem para poder ficar com você aqui no Reino Unido. Então, você vai colocar o nome da pessoa completo, colocar o endereço, o país de origem, no caso, se a pessoa estava no Brasil, ou se a pessoa foi do Brasil para a Argentina e da Argentina veio para cá. Aí você coloca país de origem, Argentina. Outra coisa também importante vai ser os dados do passaporte da pessoa. Sempre lembre de colocar dados do passaporte e também todos os dados completos. Quarto ponto que você tem que colocar nessa questão dos dados na carta vai ser qual que é o vínculo de parentesco, de relacionamento que você tem com aquela pessoa. Se eu tô aqui, se eu sou uma inglesa e eu tenho um namorado brasileiro e eu vou fazer a carta convite pro meu namorado, eu vou colocar: estou convidando fulano, ele é o meu namorado, estamos juntos a tan. Não precisa escrever a história de vocês de amor, gente. É só realmente para identificar qual que é o grau de relacionamento, de parentesco que você tem com aquela pessoa, obviamente, porque o agente da imigração pressupõe que você não vai escrever uma carta para uma pessoa aleatória. Então, é importante você colocar qual que é o grau de relacionamento que vocês têm. Próxima coisa que você vai colocar é o local, data e assinatura. No caso, eu, né, sendo a anfitriã, vou escrever a carta colocando o local. Um exemplo, vou colocar o meu endereço daqui de Londres, colocar Londres, Inglaterra, e também colocar a assinatura. A assinatura, na verdade, pode ficar mais pro final, tá? No finalzinho ali você vai colocar a sua assinatura. Outra coisa, antes dessa assinatura, você vai colocar os dados da viagem da pessoa. Um exemplo, você vai colocar fulano de tal, chega no dia tal, chega no dia 5 de fevereiro de 2022, com o voo de número tananã, coloca o número do voo. Além do número do voo também, você coloca quantos dias a pessoa vai passar aqui na sua casa. Óbvio que se a pessoa vai passar um mês na Inglaterra, é interessante que você coloque que ela vai passar um mês na sua casa, porque não faz muito sentido você colocar lá, ela vai passar um mês na Inglaterra, a passagem de volta dela tá pra um mês, mas ela só vai ficar 2 semanas na sua casa. Eles vão ficar, tá, mas e cadê o restante dos dias, entendeu? Então, um exemplo, se a pessoa for passar só 2 semanas na sua casa, ela precisa ter um comprovante dessas outras 2 semanas que ela vai passar não na sua casa, entendeu? Um comprovante de hostel, de hotel, de Airbnb, enfim, comprovante de onde ela vai estar ficando. Mas se você está fazendo uma carta convite para a pessoa, é interessante que você coloque o tempo inteiro que ela vai passar aqui na sua casa, não só metade desses dias, porque isso pode ficar meio suspeito para a imigração, tá? E o último dado que você vai colocar, o número de voo de volta também para o Brasil. Então, o número de voo de chegada e o número de voo de volta. E também a data do voo de volta para o Brasil. Ela vai ficar aqui tantos dias, chega no dia tal, número de voo X, volta 3 de março de 2022, número do voo tal. Pronto. Não precisa ficar enchendo muito a linguiça, mas todos os dados, quanto mais você detalhar os dados, seu
e da pessoa que tá chegando, melhor, porque não fica nenhum vácuo, sabe? Nada assim, tipo, nada que tenha pro agente ter que te perguntar, ter que poder pesquisar, entendam isso? Você pode pegar um agente que vai ser super legal, ou você pode pegar um agente que vai estar no pior dia. Então, imigração, principalmente a imigração da Inglaterra, não tem um padrão. Você vai encontrar uma pessoa super legal, uma pessoa super chata. Pessoas são pessoas e no ambiente de trabalho, elas vão acabar demonstrando o que elas são. Então, evite de todas as formas que ela tenha que ficar te perguntando, principalmente se você não fala inglês. Outra dica muito importante para você dar para pessoa que tá vindo para Inglaterra, enfim, Reino Unido, é dizer I don't speak English. Aprender essa frase. Você não é obrigado a falar inglês, né? Mas seria legal se a pessoa dissesse I don't speak English. Pelo menos essa frase já em seguida já entrega essa carta. Vou explicar para vocês exatamente como funciona. Então, assim, basicamente, quando a pessoa chega na imigração, o agente não gosta de ter que ficar perguntando, me dá seu passaporte? Aí se dá o passaporte, me dá sua passagem de volta? Ele quer que você já chegue na imigração e já entregue as coisas. Tem uns que vão ser mais pacientes e não vão ligar de ficar pedindo, perguntando. Outros vão sim se importar e vão ficar irritadíssimos de ter que ficar te pedindo documento. Isso já aconteceu, já passei pela imigração mais de 6 vezes, já tive experiências muito boas, experiências ruins, e por isso que eu tô te falando. Agora, pra você que vem como hóspede, a minha dica pra você que é o anfitrião, a pessoa que tá fazendo a carta convite, informe a pessoa que vem como hóspede pra poder chegar na imigração e fazer o protocolo. Chega na imigração, na hora do agente, se puder dizer, né, I don't speak English, ótimo. Se não conseguir dizer, já chega na imigração, entrega o passaporte, a carta convite e o comprovante de passagem de volta para o Brasil, tá? Esses são os 3 documentos essenciais que o agente da imigração quer ver. Passagem de volta, carta convite e o seu passaporte. Estou falando de um exemplo, né? Porque a carta convite já vai ter o comprovante de onde você vai ficar. E principalmente por você não falar inglês, é uma outra informação que você pode colocar na carta. A pessoa não fala inglês. Por o agente da imigração estar ciente, né, de que a pessoa ali não tá simplesmente não respondendo o que ele quer ouvir. O que pode acontecer quando a pessoa não fala inglês é de eles chamarem uma pessoa para traduzir. No caso, alguém que fala português e só confirmar o que está escrito naquela carta. Então pode ser que o agente não queira chamar ninguém para traduzir, a carta já foi suficiente e o número de contato do anfitrião, ele vai ligar e vai confirmar as informações. Ele vai querer saber se aquilo ali é real e se ele escreveu a carta, coisas assim. 90% das vezes eles querem ligar. Esses 10% que eles realmente acham que não precisa ligar e a pessoa também fala inglês. Se a pessoa fala inglês já é um super plus, porque ela não precisa, ela consegue se comunicar com a gente, explicar, né, reconfirmar tudo que tá ali na carta. Não é obrigatório, mas seria interessante se você colocasse um documento do anfitrião junto com essa carta, além do número do documento. Não é obrigatório, eu nunca coloquei, mas algumas pessoas recomendam colocar uma cópia desse documento. Um exemplo, eu tô convidando meu pai, né, para vir para cá, fiz a carta convite e coloco uma cópia da minha carteirinha de residência ou do meu passaporte. Seria mais interessante da carteirinha de residência ou de uma drive license, que é a carteirinha de direção, o meu ou no caso o do Lee, depende de quem tá escrevendo a carta. Então isso é só uma sugestão, né, se você quiser colocar, não é obrigatório, até porque você já colocou o número do seu documento na carta, mas se você quiser, pode colocar e dá certo. Antes de continuar com todos os pontos que você precisa colocar nessa carta convite, eu vou pedir com muito carinho que você já deixe o seu joinha, porque para eu saber que você gosta desse tipo de conteúdo e continuar postando, continuar trazendo conteúdos nesse estilo que ajudem, que tragam informação aqui pro canal, tá? Se você não curte, se você não comenta, eu não sei se você gosta e paro de postar esse tipo de conteúdo. Então já vai aqui, comenta se você gostou e deixa o seu joinha. Outro detalhe muito importante para essa carta convite é dê preferência para carta digitalizada e não carta escrita à mão. Primeiro que a carta escrita à mão tá sujeita a erros, né? Acaba que você tá escrevendo alguma coisa sem querer, você erra, aí tem que rasurar, enfim.
Enfim, a carta digitalizada passa uma sensação de maior seriedade, de uma coisa mais formal mesmo. E a respeito da assinatura, falaram, pô Camila, mas como que eu vou fazer uma carta digitalizada e assinar? Como que funciona isso? Se você tem o iPhone, você consegue usar uma ferramenta dentro do Files, né? Que Files é documentos, arquivos. Nesse Files você consegue fazer a sua assinatura eletrônica. Caso seja Android, tem alguns aplicativos que você consegue fazer essa assinatura. Por via das dúvidas, a coisa mais fácil de fazer, bota no Google, joga lá no tio Google, escreve como fazer a assinatura eletrônica com iPhone ou com Android. E já vai te mostrar, sem ser por aplicativo. Se você quiser baixar o aplicativo também, pode baixar. Mas tem uma maneira super fácil de fazer pelo iPhone sem precisar baixar nenhum outro tipo de aplicativo, beleza? Depois que você colocou todos esses dados, no final, lembre de colocar a assinatura eletrônica. Coloca a sua assinatura, não precisa colocar a assinatura da pessoa que tá vindo, só do anfitrião, só da pessoa que tá fazendo a carta. E também faça essa revisão do inglês, principalmente, para ver se essa carta está entendível. Se o agente da imigração vai ler e vai conseguir entender o que você tá falando ali naquela carta. Além de todos esses dados que eu te passei, nessa carta convite, peça para a pessoa imprimir. É muito importante que a pessoa não deixe a carta só no celular ou só no computador. Em qualquer viagem, eu nunca recomendo para a pessoa, para quem tá vindo, deixar as coisas tudo pelo celular. Por quê? Sempre quando você precisa, no momento que você mais precisa de usar o celular, a bateria acaba, o celular vai sair voando, o dinossauro vai comer seu celular. Tudo acontece para que você não consiga usar o celular. Então venha precavida. Tenha o documento também no seu celular? Tenha, mas traga ele impresso, tudo impresso. A carta convite impressa, comprovante do seu voo de volta impresso. E se você não vem com a carta convite, você traz o comprovante de onde você vai ficar, do hotel, do hostel, enfim. Mas como esse vídeo a gente tá falando de carta convite específico, essa questão de onde você vai ficar, né, do hotel, do Airbnb, enfim, você não precisa trazer, porque você vai ficar na casa da pessoa. Dica para o anfitrião, para quem vai fazer a carta, é mantenha o celular perto no dia que a pessoa for para chegar, né? Obviamente, se precisarem te ligar, que a chance é muito grande disso acontecer, você vai estar com o celular na mão, vai estar com o celular perto e vai poder atender essa ligação e confirmar simplesmente o que tá na carta. Quando me ligaram, quando meu pai veio para cá, para confirmar as coisas da carta, perguntaram se eu estava esperando alguém no aeroporto naquele dia. Eu falei que sim, meu pai. Perguntaram qual era o motivo dele vir pra Inglaterra. Falei que era a primeira vez que ele tava vindo, piriri pororó, enfim, a mesma coisa que tá na carta. Lembrando que, né, tem que ser coerente. Você não pode colocar na carta que a pessoa tá vindo porque, vamos supor, vou colocar que meu pai tá vindo pra conhecer a neta pela primeira vez. Aí na hora que eles ligam, eu vou falar que ele tá vindo porque ele nunca veio na Inglaterra. Coisas que não batem, sabe? Não faz isso. Fala o que você colocou na carta e tudo certinho. Não precisa ter medo. As chances da pessoa passar na imigração é muito grande, tá? Não posso falar que é garantido 100% a pessoa vai passar, porque tem casos que a pessoa não passa. Por algum motivo, o agente da imigração acha alguma inconsistência ali no que você tá falando, ou no real motivo da pessoa vir pra cá. Enfim, tem vários motivos pro agente da imigração negar a entrada. Mas, na maioria dos casos, a carta convite é uma ajuda muito grande para que a pessoa entre, tá bom? Eu vou deixar para vocês aqui na descrição desse vídeo o PDF básico de tudo que eu falei aqui pra você. Se esse PDF estiver faltando, um exemplo, um número de telefone, alguma coisa assim, se você assistir esse vídeo, você já vai saber que tem que acrescentar isso. É só, literalmente, um modelo básico de carta convite, tá? Eu vou colocar a carta convite em inglês, porque eu tô falando de carta convite aqui pra Inglaterra. Mas se for pra Espanha, vai ter que ser em espanhol. Se for pra outro país, tem que ser na língua do país. Beleza? Então é isso, espero que você tenha gostado muito desse vídeo, muito desse conteúdo. Lembra de deixar o seu joinha, deixar o seu comentário, pra eu saber que você realmente gosta desse conteúdo, pra eu trazer mais. Inclusive, se você tem alguma pergunta relacionada a visto pra esposa aqui na Inglaterra, né? Visto de casada, como que funciona, maternidade, tudo. Deixa aqui nos comentários pra eu poder trazer esse tipo de conteúdo. Essa barrinha de comentários aqui embaixo, ela não serve só pra você, né? Elogiar, se você gostou do vídeo, também pra você pedir, pra você perguntar, tirar suas dúvidas, então fica à vontade. Esse canal aqui é nosso e até a próxima. Beijo da Cá, tchau, tchau!